Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast da Unimed Porto Alegre. Chegou aquele período mais frio do ano, né? E junto com esse período sempre chegam também muitas dúvidas sobre resfriado, gripe, alergias respiratórias, vacinação, enfim, são muitos os questionamentos. A gente está aqui hoje para um bate-papo para te ajudar, te orientar, trazer dicas, os principais cuidados para essa época do ano, quando efetivamente procurar um atendimento médico. Vamos falar bastante também de prevenção, enfim, um bate-papo aqui sem alarmismo, com informação de qualidade. E para essa conversa a gente convidou duas especialistas que entendem muito do assunto, duas médicas cooperadas da Unimed Porto Alegre. A gente está recebendo aqui a doutora Juliana Fernandes, pneumologista. Doutora, obrigado pela presença aqui. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui podendo estar trazendo essa informação de qualidade para a nossa clientela Unimed. E também a doutora Vanessa Schutz, infectologista. Doutora Vanessa, obrigado também por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, tirar as dúvidas. Vamos lá, que são muitas dúvidas. Vou começar com aquela mais básica, tá? Para a gente dar arrancada aqui para o nosso bate-papo e depois a gente vai ter bastante tempo aí para aprofundar os assuntos que nos interessam hoje, que são essas doenças do inverno. Afinal de contas, por que a gente adoece mais no inverno? Aliás, nesse ano antes mesmo do inverno, né? Porque os dias mais frios acabaram chegando aí já no outono, antes mesmo da marcação ali do calendário. Mas por que essa relação, doutora Vanessa? Esfriou, parece que está todo mundo doente, gripado, resfriado, com alergia. Que relação é essa? Então, a gente tem um período então do outono, na verdade começa o outono, né? Começa final de março ali, a gente já começa a ter uma circulação maior viral, né? Do vírus influenza, né? E outros vírus respiratórios que circulam no inverno, né? Inverno, outono, inverno. Então, é a época do ano que realmente a gente tem mais circulação de vírus respiratórios, né? E também é geralmente o momento, né, Juliana, que a gente tem também mais umidade, mais frio, as pessoas acabam ficando em ambientes mais fechados, mais aglomerados, né, sem uma circulação, uma ventilação adequada. Isso também favorece que a transmissão, né, de vírus respiratórios, que é pela via respiratória, aconteça. Porque assim, falando de gripe, é vírus. Sim. Mas o vírus não sabe quando tá frio, quando tá quente, Sim. né? E aí sempre tem aquela relação, não sai no frio que vai ficar doente. Sim. Não tem exatamente uma relação, mas tem também por esses outros fatores aí, de maior circulação do vírus, Isso. ambiente fechado. Ambiente fechado, mais aglomerado de pessoas, né? As pessoas ficam em ambientes por causa do frio, né? Então acabam que acabam se tendo essa transmissão mais facilitada, né? E é o momento de circulação, realmente, muitos vírus são sazonais, né? Nem todos, né? Mas assim, a influenza tende a circular mais no inverno mesmo, ele é mais sazonal, né? Mas, claro, por exemplo, o Covid, a gente já não tem essa sazonalidade. O Covid, ele circula durante agora que ele virou endêmico, né? Ele circula durante todo o ano. Claro que pode ter momentos de pior circulação, né? Isso depende ali, a gente vai vendo pelos boletins epidemiológicos, enfim, né, da Secretaria de Saúde, que tem momentos que eventualmente ele circula mais, outros menos, às vezes coincide com as outras infecções respiratórias, né, também, que é no inverno, né, que ocorre, mas é sempre um diagnóstico diferencial, né. Doutora Juliana, e aí, por quê? O que causa nas vias respiratórias? O que o frio traz, assim, em termos de prejuízo e de potencialização para que esses vírus que circulam mais, eles sejam mais adquiridos pelas pessoas? A gente tem na nossa mucosa respiratória o que a gente chama de tapete mucociliar, né? Então, como se fossem pequenas vassourinhas que estão o tempo inteiro fazendo a limpeza do nosso sistema respiratório, isso em todas as nossas mucosas, do nariz, da boca, dos brônquios, que é onde o ar por onde entra o ar dentro dos pulmões, né, pela via aérea. E o frio, ele faz com que esse tapete mucociliar, esses cílios, eles se movimentem um pouquinho mais lento. Então, existe, sim, uma facilidade de que esses vírus que ficam na nossa mucosa, porque a gente inala e nem sempre a gente adoece, né? A gente pode entrar em contato com o vírus e não adoecer, mas porque a gente tem esse sistema meio que autolimpante, é como se fosse uma pequena escada rolante, o tempo inteiro fazendo com que as impurezas, o pó, a poeira, o vírus, a bactéria que entra em contato com o nosso sistema respiratório, ele seja eliminado. Então a gente vai tossir, às vezes engolir essa secreção, às vezes cuspir, e todo esse material que é inalado, ele é desprezado, certo? Então, o frio, ele faz com que a gente tenha essa barreira um pouco mais prejudicada, né? Então, existe uma questão fisiológica de facilidade de penetração do vírus no sistema respiratório também. E
esse muco precisa de água, a gente precisa estar bem hidratado, a gente toma menos água no inverno, a gente sente menos sede, né? Então, a sede já é o alerta. Quando a gente está com sede, é como o carro que está com o tanque vazio já. Então, a gente não precisa sentir sede para tomar água, a gente precisa manter a hidratação e, normalmente, a gente acaba relaxando em relação a isso no inverno. Então, essa mucosa, ela fica mais seca. Por isso que a questão da umidade, do ar seco, também pode estar interferindo de certa forma, porque a gente já com uma mucosa seca, mais desidratado. Se o ar se a gente está num ambiente, por exemplo, com um ar-condicionado que está interferindo muito na umidade relativa do ar, que está deixando o ar muito seco, tudo isso vai prejudicando. Sim, né? essa Os limpeza excessos, que o a organismo tem limpeza, que fazer acaba exatamente. sendo prejudicada Os no extremos frio. atrapalham, Sim. tanto ao muito úmido quanto Quanto muito seco. Mas essa dica de procurar beber bastante água no inverno não é tão comum, eu não ouço muito. E me parece muito importante, então, justamente para isso, para hidratação. A gente fala muito do se hidrate no verão. Né? Mas no inverno também é importante não relaxar. A gente pode até usar mais das bebidas quentes, o gaúcho gosta do chimarrão, a gente pode tomar mais chá. Nesse caso, é líquido igual, exatamente, está se hidratando igual. Então, acho que vale a pena lembrar sempre de estar ali no trabalho, estar tomando um chazinho, né? Se está mais frio, não está com tanta vontade de tomar água, toma um chazinho, bebe mais líquido ao longo do dia, porque isso vai fazer diferença, né? Juliana e Vanessa, faz sentido assim quando a gente ouve aquela dica assim, tá muito frio, te agasalha para não ficar gripado, para não resfriar. Faz ou não faz sentido? Não sai de manga curta, não tá muito frio porque vai ficar doente. O que faz diferença, na verdade, tá, de certa forma, protegendo um pouquinho as vias aéreas, né? Então, um caminho, assim, exatamente. Você tem que... O ar frio, ele irrita. A gente não vai conseguir não respirar o ar frio no inverno. É praticamente impossível, né? Mas, por exemplo, se tá um frio mais extremo, se agasalhar, se proteger, colocar uma manta, colocar um agasalho que cubra um pouco, né, a boca na hora de sair num frio mais extremo, pode sim, de certa forma, fazer uma pequena barreira de aquecimento e isso diminuir que aquele ar tão gelado entre na via aérea. Porque o ar frio, ele irrita a via aérea. Para quem tem, por exemplo, doença crônica como asma brônquica, o ar frio pode desencadear crise de asma. Sim. Né? Agora, assim, há uns 10 dias atrás, eu estava espirrando e eu, mais ou menos, conheço o meu organismo, eu sei que talvez fosse uma reação mais alérgica do que uma gripe mesmo. Mas vamos lá para as diferenças. Gripe, alergia, resfriado... No senso comum, a gente fala assim, o resfriado é algo mais leve que uma gripe. A gripe costuma, como a gente diz, derruba, né? A pessoa fica mais... A chance de ficar de cama. Quais as diferenças? Como a gente entender a diferença de um para o outro? Para os pacientes tudo é gripe, né, Vanessa? Qualquer espirro é gripe, né? Mesmo uma sinusite é gripe. Mas, enfim, assim, o que é a diferença, na verdade, o que a Juliana estava comentando dessa questão e que tu perguntaste também do frio, se agasalhar ou não... Isso. A questão é que, assim, o frio, ele não causa diretamente gripe, mas ele pode ter essas alterações na nossa via respiratória e mesmo uma hipotermia pode nos desencadear, enfim, problemas de saúde, né? Então, e facilitar que a gente tenha infecções. Então, assim, a gripe, o resfriado são causados por vírus, né? Sim. Então, assim, diferente de doenças alérgicas, tipo rinite, às vezes a pessoa acha que tá com rinite e, na verdade, já tá com resfriado, na verdade, né? Então, tem algumas diferenças. É claro que isso tudo é um diagnóstico médico, mas que dicas a gente pode dar para as pessoas tentarem identificar mesmo? Gripe é a doença causada pelo vírus influenza. Então, existem os sintomas gripais e existe a gripe. A gripe, então, é causada pelo vírus influenza, né? Que existe o vírus influenza A, B, né? Enfim, subtipos desses vírus. E ela vai causar, principalmente, o que é a gripe? Então, é um quadro sistêmico com febre, dor no corpo, tosse, secreção nasal, dor de garganta, né? Pode evoluir para um quadro de pneumonia, né? Mais grave, ou mesmo em crianças, idosos, às vezes pode evoluir com um quadro gastrointestinal, diarreia, né, de desidratação, enfim, né, maior até. Né, então, isso é gripe. Né? A gripe, então, é causada pelo vírus da influenza. Os síndromes gripais existem que são muito semelhantes por outros vírus também. Resfriado é uma doença mais de vias aéreas superiores, então ele vai causar geralmente coriza, pode dar um pouco de tosse, um pouco de dor de garganta, né? Mas é mais localizado na via aérea superior e dificilmente ele vai causar febre. Se causar, é uma febre muito baixa, uma febrícula. Aquela dor no corpo, dificilmente isso não vai resfriado ter. Também, né? Isso. Dor no corpo é um sinal que pode ser gripe mesmo. Isso, exatamente. Ou é uma síndrome gripal, né? A gente vai diferenciar a gripe de outras doenças, porque a gripe é a doença causada pelo vírus influenza, né? Mas, enfim, que a gente chama de gripe é isso, é o quadro mais sistêmico, né? Que a gente vai ter. Eu sempre brinco com os pacientes que o resfriado e a rinite é uma doença que é do pescoço para cima.
né? É uma Então, ideia geral interessante. a gente percebe mais sintoma na via aérea alta, né? Que é a garganta e o nariz. Então, isso que tu tiveste, assim, pode tanto ter sido um resfriado comum, né? Sim. Que é um aumento de secreção, de Foi tudo daqui pra coceira. cima, não teve dor no corpo, não teve febre. Exatamente. Ou, às vezes, uma rinite alérgica, porque se a pessoa já tem o diagnóstico de alergia, muitas vezes o resfriado comum e as crises de rinite alérgica são muito semelhantes. Pois é. Né? Teve muito espirro também. Eu tô fazendo uma consulta já aqui. Teve muito espirro também. Espirro tá dentro dos dois, das Assim, duas doutora, situações, começou né? com um período de muito espirro e... Tá, não é consulta, gente, mas é que você pode ter essa dúvida também. Teve um período de muito espirro e depois 2 dias de rouquidão. Muito provável que tenha sido um resfriado comum e não uma crise alérgica. Porque a grande questão é a gente identificar o gatilho, né? Do que desencadeou aquilo ali. Se tu não consegue identificar um gatilho claro, que tu tenha te exposto a uma poeira, a uma obra, fiz uma reforma em casa, ou fui pegar as minhas roupas que estão guardadas do inverno para usar agora, fui abrir o armário e tirei aquele monte de roupa guardada. Mas né? teve Então, um episódio que pré-rouquidão, que foi uma limpeza do filtro do ar-condicionado que eu fiz. Então aí isso é uma pista. Aliás, foi assustador o que eu vi do meu filtro lá, que eu fiquei Pois um tempo então. sem limpar aquilo. Foi assim. Que bom que tu já fez a limpeza antes Mas do inverno, talvez porque a aquilo grande maioria das pessoas não fazem. E ali pode se depositar bactérias, inclusive, que podem virar infecções respiratórias graves. E no inverno é mais A gente usa relevante mais, esse alerta, isso, a gente usa mais o ar-condicionado muitas vezes, né? Sim. Então a limpeza do filtro é fundamental para prevenir doenças respiratórias. Não é infrequente a gente atender pacientes com pneumonias graves, Sim. que são oriundas de filtros, de exposição a ar contaminado de filtros e até não mesmo higienizados. fungo, né? Até mesmo fungo. Fungo também é outra infecção que às vezes, que é o mofo, né? Enfim, e também pode estar nessa poeira que tem no filtro, Sim. né? Além das bactérias, também fungos, né? Que também podem causar infecção respiratória. E assim, você tá lá com o seu ar-condicionado e vou dar essa dica mesmo, viu? Você acha que tá tudo certo. Experimenta tirar aquele filtro lá. Se já faz alguns meses que você não faz essa limpeza. Gente, eu fiquei impressionado com uma quantidade de, não sei o que, aquilo uma sujeira mesmo, que fica E presa aquilo é do ar. ali. E aquilo ali com o ar quente ligado dentro de casa, eu imagino Sim. E aí, e tudo fechado, né? fechado. Porque quando a gente liga o ar-condicionado, a gente fecha Claro. o ambiente, o ar circula menos. Então, aquele ar fica circulando com todos aqueles você elementos respira. ali sendo respirados. Né? Tá, e a gente está falando aqui a diferença ali muito pontual entre gripe, resfriado, alergia. E a Covid, hein? Como é que tá nisso tudo? Ainda os casos existem, claro, né? Sem aquela preocupação que a gente viveu naquele período inicial ali da pandemia, que a gente não tinha vacina ainda. Como é que tá a Covid nesse contexto todo? E até para identificar, assim, se daqui a pouco a pessoa tá com Covid mesmo ou não. Na verdade, o Covid, como eu falei, ele tem uma circulação, ele virou um vírus endêmico, né? Então, ele tem uma circulação contínua, assim, ele tá sempre circulando. Claro que em momentos mais, outros menos. Claro que é a mesma questão da influenza, quando a gente está em locais mais fechados, aglomerados, com mais pessoas, né? Aglomeração de pessoas, isso pode favorecer também que as pessoas adoeçam mais pelo Covid. Mas, claro, hoje a Covid, a maioria dos pacientes tem doença mais leve, né? É uma infecção muito mais leve, né? Não tem os pacientes que a gente via, aqueles pacientes com pneumonia grave, necessidade de ventilação mecânica, enfim, que a gente viu um tempo atrás. Claro que ainda acontece eventualmente, sim. Acontece ainda de a pessoa perder o paladar e ainda ser Covid? Sim, existe ainda. A gente tem pacientes com perda de paladar, de olfato, enfim, isso ainda acontece. E pode acontecer com outras infecções também, né? Até a própria influenza eventualmente pode cursar. Pode claro que era também. mais comum a gente ver no Covid, mas outras doenças virais também podem cursar com esses sintomas. E né? a vacinação da Covid continua também? Ou qual a orientação para as pessoas que se vacinaram lá com aquelas doses lá no início lá e durante a pandemia e quando surgiu a vacina? Estava tudo muito assim orientado. E passado esse período, ainda é recomendado fazer anualmente essa vacina ou não? Na verdade, agora tem uma recomendação conforme a classificação de risco, né? Que nem influenza, na verdade. Não é que que as outras pessoas não possam fazer, mas como a vacina hoje é disponibilizada somente no SUS da Covid, né? Então a gente tem um acesso mais restrito. Ele vai ser para conforme a recomendação do Programa Nacional de Imunização, que é pessoas idosos, né? Gestantes, crianças abaixo de 5 anos.
ou crianças acima de 5 anos que nunca se vacinaram para Covid, né? E aí vão fazer uma dose, mas principalmente crianças abaixo de 5 anos, idosos, gestantes, pacientes imunossupressos, né? E aí a recomendação nesses casos é de 6 em 6 meses, né? A vacinação. Para a população geral, que não tem nenhuma doença crônica, cardiopatia, pneumopatia, enfim, ou doenças de baixa imunidade, ou crianças pequenas, idosos, aí a gente tem a recomendação de não tem uma recomendação de fazer. Se já tem as 3 doses que foram feitas lá na pandemia, não tem uma recomendação de repetir as doses. Influenza é a mesma coisa, os grupos de risco são parecidos, né? São os mesmos que tem no SUS, né? Disponível, né? De forma gratuita, né? Agora, na rede privada, quem quiser fazer a vacina da gripe, né? Mesmo não tendo nenhuma comorbidade, nem nada, tem disponível na rede privada para... A da gripe, então, tem essa orientação, para qualquer pessoa, pelo menos uma vez no ano, fazer, e que Sim. protege de não ficar gripado ou só de desenvolver casos graves? Na verdade, as 2 vacinas são para evitar quadros graves, né? Nenhuma protege 100% da infecção. Então, isso é importante, às vezes, falar, porque, tomei a vacina da gripe, mas fiquei gripado. Acontece, só não vai Sim. desenvolver um quadro Isso. grave, eu acho que isso é menor. E aí é bom diferenciar, né, Juliana? Porque às vezes gripado não quer dizer que foi influenza, né? Porque como circulam Tem isso vários também. vírus, aquilo que a gente estava comentando as diferenças, né, de síndrome gripal e gripe mesmo, né? Então, assim, às vezes a pessoa fica gripada por outro vírus que não é influenza. E a vacina, é importante lembrar que ela não causa gripe, ela é com vírus morto, né? Então, o vírus não é que nem vacinas de vírus vivo atenuado, por exemplo, que podem eventualmente fazer uma doença né? A infecção que a gente está tentando prevenir com aquela vacina. A da gripe não tem esse problema. O vírus está morto. Ele está morto, isso mesmo. Ele não tem o vírus ativo, né? Mesmo que enfraquecido, ativo. Então, ele não vai causar gripe. Mas alguma reação pode ter? Pode ter reação. Na verdade, o mais comum é reação de dor local na aplicação. Esse é o mais comum. Pode acontecer de ter um quadro de febre pós-vacinal? Pode, né? Isso qualquer vacina pode, ali nas 48 horas, normalmente, pós-vacina, é o que geralmente pode acontecer de ter febre, assim, né? Sim. E, claro, reações mais graves é muito raro, dificilmente acontece, né? Então, ou de ter alergia, se a pessoa tem alergia, algum componente da vacina, né? Doutora Juliana, vamos falar um pouquinho, voltar ali para a história da alergia. O que a gente pode falar para as pessoas com alergias respiratórias, principalmente nessa época do ano, que acabam, entre aspas, se acostumando com o desconforto de sempre no período do ano estar convivendo com muitos espirros, com às vezes até um problema de respiração, um chiado no peito, enfim, as diversas manifestações de alergia. Tem tratamento, né, doutora? Todas essas doenças, elas têm diagnóstico e tratamento, né? Tanto as doenças que são mais simples, como a rinite alérgica, né? Que eu sempre digo, ninguém morre de nariz obstruído, né? Então parece que é uma doença menos grave. Sim. Mas isso faz com que a pessoa, muitas vezes, piore a qualidade de vida, porque ela vai ficar desconfortável, isso vai aumentar o risco de outras infecções se da pessoa adquirir outras infecções, porque, por exemplo, uma pessoa com uma rinite alérgica não tratada, ela fica com essa mucosa que eu estava explicando, doente. Sim, a gente volta para o início do nosso papo lá. Isso, aquela mucosa, aquele tapetinho ali, aquela vassourinha, está prejudicado porque ele fica todo inflamado. Então, qualquer vírus, bactéria que entre ali, aumenta o risco de fazer uma rinocinusite, que é quando isso vira uma infecção bacteriana, ou pegar um resfriado comum, um rinovírus, um influenza, um vírus respiratório. Doutora, e qual é o caminho, então, para a pessoa? Primeiro, procurar um atendimento. Primeiro, procurar o atendimento e orientação diagnóstica, mas a grande maioria das pessoas que tem esses quadros respiratórios crônicos, como asma brônquica, rinite alérgica, ou a própria DPOC, que é a doença do fumante, elas já sabem, já conhecem a doença e já sabem os tratamentos. O que acontece com a grande maioria das pessoas? Elas param o tratamento. Sim. Elas param de fazer a medicação preventiva, que para rinite alérgica são alguns sprays nasais que a gente usa continuamente. Mesmo quando está bem. Mesmo quando está bem. É como uma pressão alta. Né? Eu tenho pressão alta, eu tenho que tomar todos os dias o meu remédio. Sim. Se eu vou medir a minha pressão lá, tá normal. Eu paro meu remédio por isso? Não dá, né? Não dá. Mas, doutora, deixa eu voltar ali para quem não conhece. Para quem não tem o diagnóstico. Para buscar o diagnóstico, vai numa pneumologista? Vai no pneumologista ou no otorrinolaringologista também, se a sintoma é mais de vereda superior, para consultar e confirmar se esse quadro é um quadro alérgico crônico. Já é o começo do caminho que precise um tratamento. E aí esse diagnóstico, ele tem teste para fazer ou é na conversa mesmo? Normalmente é um diagnóstico clínico, né? A asma brônquica, por exemplo, que é uma doença mais de vias aéreas inferiores, a gente tem a espirometria, que é um exame relativamente simples, a maioria
maioria dos pneumologistas acabam fazendo no próprio consultório, que faz o diagnóstico. É o exame que o paciente sopra num aparelho e mostra o fluxo de ar que sai dos pulmões. Então, tem pessoas, principalmente crianças, às vezes adolescentes, que o sintoma, às vezes, é tosse. Porque aquela asma que chia o peito, que dá falta de ar, que dá uma crise forte, que faz a família levar a criança, muitas vezes, até uma emergência porque aquele quadro está muito intenso, é muito fácil de identificar. Então, esse diagnóstico acaba sendo mais frequente. Mas eu vejo, muitas vezes, pessoas que têm tosses intermitentes ou nariz obstruído intermitente, história de asma na família, que estão sem diagnóstico. Elas estão invisíveis no sistema de saúde. Né? E muitas vezes elas acham que aquela tosse é uma tosse alérgica, entende? Então, fazendo um diagnóstico correto, tu consegue fazer o tratamento preventivo, porque essa tosse já é uma manifestação daquela mucosa irritada, sensível, inflamada e incomodada com o vento frio, incomodada com o ar-condicionado que está mais seco, tornando o ar mais seco, incomodada com uma poeira, incomodada com um pó de doméstico. Mas aí nessa consulta, na identificação ali das causas, a pessoa consegue já saber exatamente o que desencadeia a alergia. Pode ser, isso aqui, a tua alergia é de poeira, a tua alergia é, enfim, de outra situação. Existe, assim, a causa e consequência da alergia, ela é mais complexa, digamos assim, identificar todas as alergias que o indivíduo tem, né? Existem alguns testes específicos que a gente pode fazer, sanguíneo, para identificar aqui material inorgânico, aqui substância, pelo de animal, sim, pólen, poeira, mofo, as coisas que a pessoa é ou não alérgica, né? Mas isso a gente consegue muitas vezes na anamnese com o paciente já identificando pelos eventos, né? A pessoa já reconhece que piora quando acontece o contato com tal substância. Então, isso já ajuda a ter alguns cuidados, por exemplo, né? De evitar que no seu quarto tenha muita poeira, que não guarde muitas coisas embaixo da cama, porque isso tende a acumular poeira, evitar o mofo, né? O mofo é uma coisa que irrita muito as vias aéreas. Aqueles aparelhos que desumidificam o ar funcionam? Os umidificadores funcionam para ambiente seco. Não, né? aquele que para tirar a umidade. Para tirar a umidade. A umidade adequada, ela é uma umidade relativa bem mais baixa. Ele ajuda, né? Mas é muito... Ele não tem uma potência grande a ponto de trazer que o ambiente todo faça esse controle. Vai ajudar ali no quarto, de certa forma, mas ele não é tão eficaz quanto os outros cuidados, por exemplo, de limpeza de poeira, de quem tem alergia a pelo de animal, bota o animal a dormir na cama, entendeu? Eu digo assim, não precisa não ter o gatinho, não ter o cachorro. Mas aí a gente está falando assim de identificar situações que desencadeiam a alergia e também do tratamento que precisa ser contínuo. Que a senhora está falando aqui. Que exemplos de tratamento acabam sendo necessários para quem tem essas alergias? Essas alergias muitas vezes são usadas com os sprays inalatórios, as famosas bombinhas, tanto para o nariz quanto para os pulmões, né? Então são medicamentos que a gente usa diariamente e preventivamente. Então, tem vários tipos de dispositivos, de medicações que tem nesses dispositivos, que cada paciente vai ter a sua dose recomendada, mas que ela deve ser usada independente da crise. E os pacientes confundem muito. Associam a bombinha à crise, ao evento de falta de ar, de piora, mas não fazem esse cuidado. Então, como a Vanessa falou, começa o outono e inverno. O que é o certo? O vírus começa a circular em março. O certo, eu, por exemplo, já em março já corro para me vacinar, entende? Porque eu vou ter muito contato com o vírus porque eu atendo isso, né? Então, já logo no início fazer a vacina. E a doença respiratória crônica é a mesma coisa. Às vezes, no verão, em épocas menos... com clima mais favorável, os pacientes fazem uma pausa do tratamento. Isso não é de todo errado, é possível ser feito isso em alguns casos, conforme a orientação do médico, mas esquecem de retornar à medicação. Sim, tô bem, mas tô bem e vou ficando bem. Então, eu sempre oriento, olha, tá bem, vai fazer a pausa, porque a doença é leve, não há problema, mas tem que retornar ao uso contínuo da medicação já no outono. Bom, tá aí então um caminho bem claro de que você convive com alergia, prejudica a qualidade de vida, procura um médico, receba o diagnóstico e a orientação para o tratamento, que deve ser contínuo, não exatamente os 12 meses do ano, né, de acordo com a orientação médica, mas também não só naqueles 2, 3 meses que o período mais frio está nos atingindo. Então, respeite o tratamento mesmo quando você estiver se sentindo bem, que muitas vezes você está se sentindo bem justamente por causa do tratamento também. E a pessoa, às vezes, se acostuma com sintomas, se acostuma a ter o nariz trancado, se acostuma a tossir e convive com esse sintoma sem identificar ele como uma doença. Sim. E ele já é
um sintoma da própria doença. Sim. Só que não é um sintoma grave, e a pessoa se acostumou, e ela fica tossindo, ela fica espirrando, e ela segue sua vida, E entende? tem solução, só procurar um atendimento médico que, enfim, é aquilo que a gente está falando, é qualidade de vida, né? Não adianta achar que, é um período, é um espirro, é um nariz escorrendo, e aí tá 2, 3, 4 meses no ano, assim, Exatamente, podendo... Eu já sei, né? Eu já sei que vai começar agora Não é, tudo o de certo novo. não é assim, né? Exato, o não certo ter. é a gente, se Prevenir. tem tratamento, tratar Sim. para que fique melhor, para que o meu nariz não fique pingando, não fique espirrando, né? E até para evitar complicações das infecções Das mesmo, né? infecções, né? Que é Que aquilo que a gente pode estava ter. falando sobre o que desencadeia realmente É, infecções por exemplo, e gripes. Mas... Os asmáticos, eles fazem parte do grupo de risco, por exemplo, que precisam se vacinar, né? Porque eles podem sim fazer influenza mais grave e podem fazer mais pneumonia que as pessoas que não têm asma. Então, uma recomendação que mantenha a asma tratada, que isso, além dos cuidados, ajuda a evitar as infecções também, né? Bom, a gente falou no início aqui do nosso papo sobre a importância da hidratação. Né? Beba bastante água, porque no inverno a gente acaba não bebendo tanta água quanto no verão, sente menos sede. Nós vamos falar mais sobre os hábitos, então, além de água, exercício físico, movimentação, sono. Como é que a gente pode ter um olhar mais atento para esses hábitos diários, justamente para prevenir? Já está falando da prevenção. Tudo isso faz parte de um conjunto de cuidados de prevenção realmente, e eu diria assim, estilo de vida. É muito difícil a gente seguir essas recomendações, mas elas são fundamentais, né? O sono, por exemplo, ele faz parte da recuperação tecidual, celular, metabólica, né? Então, quando a gente tem privação de sono crônica, por exemplo, a gente está sempre dormindo a menos do que deveria se dormir. E isso vai tendo cumulativamente um prejuízo. Sono perdido é sono perdido. A gente não recupera ele, né? Então, atenção para isso, principalmente, não só quando a gente está doente, porque quando a gente está doente, obviamente, a gente fica de repouso e acaba recuperando o sono. Mas quando a gente não está doente, muitas vezes a gente negligencia o nosso sono. E hoje, o que mais atrapalha o sono são as telas, né? As pessoas tendem a ficar muitas horas nas telas, né? Crianças, adolescentes, os próprios adultos. A gente fica vou só dar mais uma olhadinha no celular, e aí eu vou mais um pouquinho no computador, eu vou ler mais alguma coisinha, eu vou assistir uma TV, vou assistir mais um programa, e a gente vai trazendo um prejuízo para as horas de sono. A gente, em vez de estar dormindo, está perdendo tempo com coisas, com acesso a telas. E isso, inclusive, atrapalha a qualidade do sono. Porque quando a gente dorme, o escuro libera um hormônio que se chama melatonina. E ele faz com que a gente consiga ter as fases do sono, todas elas dentro do ciclo do sono à noite, né? A gente tem o sono mais profundo, sono mais leve, e a gente precisa de todas essas fases para que o corpo se recupere. Principalmente o sono profundo, que é o sono REM, que a gente chama. Então, quando a gente fica com muita tela ou dormindo menos, a gente não consegue atingir o sono REM e não consegue descansar. E isso faz com que a gente, muitas vezes, não se recupere tão facilmente de uma gripe, que a gente não fique tão bem durante o dia para as nossas atividades. Então, o sistema imunológico, ele se influencia por essa privação de sono. Olha que interessante, né? A gente está falando aqui e fazendo um bate-papo sobre, de modo geral, doenças de inverno, os dias frios, que acabam gerando mais casos aí de gripes, resfriados. E a gente foi parar no sono. Interessante, porque o sono realmente é uma base importante para o sistema imunológico. E dentro desse período de frio, faz todo sentido a gente cuidar do sono mesmo, né? Além de outras questões, além do sono, né? A atividade física regular, né? Que que é uma coisa que chegamos também, em outro ponto importante também. tem que manter, porque também ajuda no sono, né? Atividade física regular também vai ajudar a você ter uma qualidade de sono melhor, alimentação também adequada, né? Tudo isso são medidas que são indiretamente relacionadas ao nosso sistema imunológico e nos ajudam a gente se defender das infecções. Né? Aí às vezes a gente fica num dilema, porque se a gente está falando de um período mais frio, de dias frios, e tem que fazer atividade física, tem que encarar o frio mesmo, às vezes. Tem que encarar o frio. Mas pode ir para academia, que é fechado. Também Eu sou suspeita para falar porque eu corro e saio para correr 6 da manhã no frio. Viu? Eu também às vezes faço dessas também. Então, exige muita disciplina para tu conseguir encaixar na vida moderna, ativa, atribulada, atividade física regular,
sono, o número de horas mínima e vencer, às vezes, a agenda do dia. Isso não é fácil, é um desafio, né? Mas eu digo, se a gente economizar um pouquinho nas telas, né? Vamos tirar um pouquinho a hora das telas e vamos tentar deixar o sono melhor para a gente conseguir acordar mais cedo, fazer o exercício e conseguir se prevenir melhor das infecções com tudo mais, com todo esse cronograma completo, mas exige uma disciplina, não resta dúvida. E fazer exercício no frio é desafiador porque a gente tem a primeira coisa que nos limita é a preguiça. Total. É muito bom ficar dormindo no frio, Debaixo das né? cobertas. A gente tá lá quentinho, embaixo das cobertas, então tem que vencer aquela barreira de levantar para fazer uma atividade física ou levantar um pouco antes do que seria o horário para as atividades É o que regulares, dizem né? muito, né, doutora? Depende muito mais da disciplina, como você está falando, do que da motivação, porque a motivação vai vir de vez em quando, só que a atividade física ela precisa ser feita sempre, e aí entra a disciplina, inclusive de sair debaixo da coberta numa manhã de 8 graus, mas aí a gente volta ali para os cuidados, doutora, porque sai para correr no frio, às vezes volta já o nariz escorrendo um pouco, enfim, mas aí entra a orientação de tentar, na medida do possível, também se proteger dessa corrida, né? No exercício no frio, como eu disse, quem tem doença respiratória crônica, asma, rinite, faz a sua medicação antes do exercício, Sim. tá? Então já faz a sua bombinha antes do treino, que isso já vai fazer toda a diferença, né? Porque respirar o ar frio, às vezes induz o broncoespasmo. Então, primeira coisa. Sim, segunda coisa, inclusive o do nariz aqui, o do né? nariz também, isso. E a segunda coisa é proteger as extremidades, principalmente. Às vezes usar luva, usar gorro, usar aqueles proteções aqui, umas mantinhas que a gente Isso. coloca ali para colocar no rosto, na boca e no nariz, no pescoço, né? Isso ajuda a proteger mais e, claro, fazer um pouco de aquecimento primeiro, né? Entender que a gente é mais rígido, o músculo fica mais rígido no frio, né? Então a gente tá mais duro, todo o corpo tá duro quando a gente acorda no frio. Então entender que o corpo vai precisar de um tempinho para se aquecer, mas que depois esse exercício vai fluir normalmente e dá para também usar um ambiente fechado, fazer o exercício. Por exemplo, se eu tenho um problema de saúde mais grave, que eu preciso me proteger mais, vamos usar um local indoor, né? Uma academia, uma esteira, para fazer o exercício, mas não deixar de fazer, né? Sim. Se eu tenho a opção de escolher um horário melhor, fazendo um horário mais quente, né? Isso Sim, também é não uma precisa ser opção. 6 da manhã, mas a gente Exato, tá falando eu aqui posso- para às vezes encaixar na rotina. Exato, mas- então tudo é uma questão de disciplina, de aquilo ali tem que entrar na minha vida como eu almoço, como Exato. eu vou me preocupar em tomar meu banho, mais uma atividade do dia que eu tenho que estar cuidando. E no momento que tu também entra na rotina, tu acaba sentindo falta quando tu não faz. Claro. Então, Corre isso também, Vanessa? Não Também? corro, mas eu faço academia. Mas tem que fazer a atividade física. Corro o dia inteiro, mas Corro o não dia inteiro. correr na rua. Na correria do dia a dia, mas não correr na rua. Gente, vou falar dos grupos aí que precisam mais atenção. Crianças, idosos e, enfim, quem mais? Ou realmente crianças e idosos, a gente tem que ter um olhar mais atento. A gente até conversava aqui antes de começar a gravação dos nossos filhos, né, que Sim. acabam indo para a escolinha e aí voltam, né, cheio de nariz escorrendo, espirro, tosse, mas tem que ter um olhar mais atento para esses grupos também. Acho que é a população, não só eles, né, mas como a Juliana falou, dos que têm doença crônica também, né, além dos Doenças idosos crônicas, e das crianças, mas eles são grupos mais frágeis, né, os idosos já até pela imunossenescência, né, além de muitas vezes já têm outras comorbidades, cardiopatias, pneumopatias, né, doenças pulmonares, doenças cardíacas, alguma doença já crônica como hipertensão, diabetes, enfim, muitas vezes já vem junto, claro que não é todo idoso, né, que tem outras doenças associadas, mas só pela idade a gente já diminui a nossa imunidade. Então, esse é um dos fatores que nos leva a priorizar essa população para vacinação, né, para as medidas preventivas e para o uso contínuo das medicações quando necessário, né, de doenças crônicas, para manter as doenças controladas que não prejudiquem também se ele eventualmente fizer alguma infecção, né, viral, bacteriana, enfim, fúngica, enfim, que ele já tenha uma resposta melhor ao tratamento do que ele não estando tratando de forma adequada as doenças de base que ele tenha, né? Então, mas essas pessoas são prioridade justamente porque a gente tem a imunossenescência, que o nosso corpo envelhece e a nossa imunidade também envelhece, né? Então, isso é história natural da vida, né? E as crianças estão adquirindo a imunidade. Isso aí. Então, Sim. elas ainda estão fazendo a memória, construindo a sua memória de contato com os vírus, bactérias do ambiente. E aí, por isso que elas se Também. infectam mais, porque elas estão construindo a sua imunidade. Isso. Então, E aí- são os E aí, grupos... muitas vezes, é mais grave uma infecção em criança, porque ela ainda não tem nenhum anticorpo
para aquela infecção, né? Nunca teve contato com aquela infecção. Então, ela tem um risco de uma infecção mais grave por isso também, né? Porque, como a Juliana falou, elas estão montando ainda os soldadinhos E ali o que a delas. gente pode falar para os pais com relação ao olhar de sintomas gripais na criança? Claro que muito disso vem com a experiência, né? A gente, quando é pai de primeira viagem, se assusta com tudo e fica realmente tudo muito novo. E depois vai, no segundo filho, muitas vezes mais ou menos já conhece até onde vai o limite de procurar um atendimento médico, de dar determinado remédio. Mas, de modo geral, o que a gente pode dizer para os pais com relação a como agir diante de alguns sintomas? É a febre que é o sinal mais de alerta ou não? O que dá para ficar atento? Quer começar? Assim, o sinal de gravidade, no geral, para a criança e para o idoso, é uma febre alta persistente, que não cessa, né, com medicação. Isso aí passou 24, 48 horas de febre persistente. A criança está diferente, ela não está comendo, ela não está brincando, ela está muito prostrada. Ou muito irritado. Mudou muito o comportamento da criança. Ela tá com a respiração dela tá mais ofegante, né? Então a gente nota que as crianças, às vezes, a gente vê aqui pelo pescoço, que começa a ficar, fazer força para respirar. Ou né? mesmo o nariz, né? Que a gente chama. Que a gente fala que a criança faz o batimento da asa do nariz. Então a criança tem que forçar para abrir a narina para respirar. Então a criança está fazendo força para respirar. A criança mudou de cor, ela está muito pálida, ou ela está com as extremidades mais arroxeadas, o lábio arroxeado, né? Muita secreção que não consegue expectorar nesse contexto todo de alteração do nível de consciência, né? Da atividade, isso serve para o idoso e para a criança, mudança do padrão da respiração, mudança da cor. Isso é um sinal de alerta, né? O indivíduo que está com essas características, ele vai precisar procurar uma emergência, porque isso pode ser, sim, o alerta de um sinal de maior gravidade. Não é a primeira febre que a gente vai sair correndo. Espera né? um pouco para Medica. a febre Primeira vai coisa, persistir. medicar para a febre. Né? Aí medicou para a febre, e a febre continua alta, não baixa? Não baixa, e a criança tá mais prostrada, tá? Aí ela precisa de uma avaliação, porque eventualmente aquela infecção pode ser mais grave, não é só um rinovírus, uma influenza, às vezes é uma pneumonia que vai exigir uma intervenção do médico ali com uma medicação complementar para tratamento. E quanto antes eu vou procurar atendimento, antes eu tenho o tratamento e mais eu previno que eu precise internar no hospital. Isso que a gente nota. Mas eu acho que o esse paciente é o grande... atento, ele vem logo, ele mudou, ele já se conhece, ele está diferente, ele procura atendimento. E isso, às vezes, é que difere o que interna do que não interna. Mas isso, doutora, é porque acaba estabelecendo o grande dilema entre os pais, de achar que está se precipitando muito ou, na verdade, está sendo responsável evitar algo pior. É treinar esse olhar também. Treinar esse olhar. Cada um conhece seu filho e sabe quando ele está muito diferente, né? E a gente sempre tem que ouvir, né? Eu não atendo crianças, mas a gente tende, assim, a ouvir muito os familiares, né? Eu atendo mais idosos, então a gente ouve muito o que o familiar traz. Olha, ele tá diferente, hoje ele não quis tomar café, não comeu, o idoso, né? Não comeu, ele tá mais muito confuso, né? Ficou confuso, acordou mais desorientado, não tá reconhecendo o direito, tá trocando as pessoas, mudou o padrão de comportamento. São sinais importantes. Às vezes é um primeiro sinal de uma infecção num idoso, é mudança de comportamento. Não precisa nem ter febre. Também, né? É que idoso, às vezes, é a questão, né? Nem faz muita febre, né? Idoso tem isso também, né? Às vezes a febre não é um sinal que chama atenção, porque às vezes o idoso não faz febre, né? Ou faz uma febrezinha muito baixinha, que às vezes nem é considerado febre, mas para o idoso já é diferente. Mas aí ele pode, como a Juliana falou, a mudança de comportamento, muito sonolento, né? Dificuldade para se alimentar, inapetência, né? Então tudo isso são sinais. E a mudança do padrão respiratório, né? Como a gente está falando de infecções respiratórias. Né? Aliás, Juliana, essa mudança do padrão respiratório, que sinais os pais podem identificar no filho de daqui a pouco tá chiando demais esse peito, pode desenvolver uma asma, uma bronquite? Como ficar atento nisso? Então, a criança que está fazendo o episódio pela primeira vez, assim, de crise respiratória, ela precisa estar atento à intensidade, né? Se o pai não tem orientação de como medicar, ele vai ter que procurar atendimento médico, porque as doenças crônicas, como a asma, elas podem ter crises leves que a gente consegue, muitas vezes, manejar em casa, né, com os dispositivos inalatórios. Então, a gente tem as bombinhas de crise e as bombinhas de prevenção, certo? Sim. Então, quando a criança está pior, está tossindo mais, está chiando mais, né? Então, uma criança que tosse a noite inteira, muitas vezes isso é um sintoma de asma, por exemplo, né? Não só a infecção.
Mas use o inalatório de resgate que o médico orienta, né? Que é o inalatório de resgate? É a bombinha de resgate, que equivale à nebulização, é o Aerolin, salbutamol. Então, É isso aquela é bombinha feito... que tem há anos já. Isso, a mais conhecida, Sim. né? Que é o Aerolin salbutamol, se usa com espaçador, vai ali, faz uma primeira dose, geralmente se faz uma dose de resgate depois de uns 20, 30 minutos, novamente, e observa como a criança fica. Então, a primeira coisa é não ter pânico. Conhece a doença, já tem o remédio de resgate, faz, aplica, sem medo. Mas né? a criança, ela pode ter um diagnóstico de, bom, essa criança aqui, ela sofre de asma e, enfim, e tem que ir tratando ao longo da infância Tem que ir também. tratando ao longo da infância. Às vezes a doença entra em remissão na adolescência, desaparece, mas ao longo da infância tem que tratar. Às vezes, como eu disse, trata uma crise no inverno, ficou bem, abandona o tratamento. Sim. E aí começa de novo, às vezes, um quadro de tosse, de chiado, e eu assim, é da asma, eu já não vou lá, faço só o Aerolin, por exemplo, faço só a bombinha de resgate, não faço a preventiva, entende? Então, tem que retomar o tratamento por completo, numa situação de novos sintomas, Sim. e não usar só a medicação de resgate. Mas a medicação de resgate, ela é fundamental para a crise. Então, se notou que a criança está tossindo, está chiando, e eu sei que ela tem asma, eu preciso fazer a medicação de resgate, esse é o primeiro passo. E eu fiz o resgate e a criança não melhora e continua com esse quadro de tosse, chiado, a criança às vezes relata dor no peito. Porque incomoda para respirar quando os brônquios estão fechados, então isso dá um desconforto de dor. Claro. Então eu já vi várias crianças se queixando de dor no peito. Aí dá uma pena, né? Então, assim, tá com esse sintoma mais persistente, usou a medicação que está habituado e não melhorou, vai ter que procurar atendimento. Bom, doutora Juliana, a prevenção de infecções respiratórias também é uma forma de proteger aquelas pessoas que têm doenças cardiovasculares, né? Sim, e isso muitas vezes não é sabido pelos pacientes, né? Não é incomum a gente ter pacientes internados com quadros como arritmia cardíaca, infarto agudo do miocárdio ou até o AVC, né, o acidente vascular cerebral, posterior desencadeado por um quadro de infecção respiratória, né? Porque a placa que se desloca nos vasos e que obstrui e que causa todas essas doenças cardiocirculatórias, ela inflama e a inflamação da doença respiratória, ela pode fazer com que essa placa se desloque com mais facilidade. Então, hoje, se sabe que prevenir doença respiratória acaba prevenindo o evento cardiovascular. Não tratar, não fazer os cuidados de controle dessas doenças pode, muitas vezes, desencadear com o evento cardiovascular. Eu, por exemplo, atendi essa semana uma paciente minha com DPOC, que é uma doença crônica, que ela acompanha super bem, e que ela, porque desencadeou uma crise de DPOC, fez uma arritmia cardíaca e parou no hospital. Então, veja como isso é frequente, né? A gente vê, isso muitas vezes é o que motiva uma internação hospitalar. E hoje os cardiologistas estão bem atentos a isso, tanto que muitos pacientes com doença cardiovascular têm recomendação de fazer vacinação como grupo de risco importante, né? Inclusive de pneumonias e de doenças virais, que são as mais frequentes. Mas sim, a doença respiratória, ela pode ser, muitas vezes, o gatilho para o infarto. Pois é, quais são essas doenças cardiovasculares? São infarto, um AVC... Arritmias, descompensação de doenças crônicas como a insuficiência cardíaca, que é uma doença que comumente pode se descompensar por gatilhos, né, de desequilíbrio, né, do organismo, e a inflamação é um grande gatilho. Então, os vírus fazem todo esse processo inflamatório que pode instabilizar a placa de ateroma, que é a placa que está nos vasos e que vai ser muitas vezes esse deslocamento dessa placa que vai obstruir o vaso e que vai causar o infarto, o AVC, né, o quadro agudo. Né? E até mesmo tromboses venosas também, né, que eventualmente ocorrem pós-infecções, né, então, por exemplo, um tromboembolismo pulmonar, por exemplo, uma trombose venosa profunda, tipo nos membros inferiores, né, então também são doenças vasculares e outras doenças inflamatórias do próprio coração, tipo miocardite, que eventualmente evolui para um quadro de infarto posterior, né, mas às vezes confunde com infarto, né. Então, por isso, a recomendação, como a Juliana falou, acho que reforçando aqui, que a vacina, além de prevenir a infecção grave, previne também do paciente desenvolver as complicações pós-infecciosas. Não, mas que alerta importante, né? Porque, vamos lá, a pessoa nunca teve nada no coração, nenhum problema cardiovascular. E a gente está entrando num período agora de muito frio, em que cuidados podem ser negligenciados nesse período de frio. E a gente está falando aqui exaustivamente, tenha cuidado para não ficar com uma gripe ou alguma doença respiratória. Aí temos, entre as barreiras, a vacina. A vacina pode impedir você, não de ficar gripado, mas de ter uma infecção respiratória, e essa infecção respiratória desencadear até um infarto ou um AVC, é isso? Exatamente. É claro que o vírus não vai, a infecção em si só não vai fazer com que a pessoa tenha
o evento cardiovascular se ela não tiver um fator de risco, né? Pode ter um fator Então, de risco, a nunca pessoa, ter tido. exatamente, ela pode ter uma história familiar, ela pode estar com colesterol alterado e não saber, ela pode estar acima do peso, ela pode ser fumante, ela pode ter aqueles fatores de risco sabidos, mas nunca teve um infarto. E aí ela faz um quadro gripal, ou faz uma pneumonia, ou descompensa uma bronquite, faz uma crise, e isso ser o gatilho do evento agudo, do primeiro infarto, muitas vezes, né? Ou do AVC. Então, realmente, o índice de eventos cardiocirculatórios no primeiro ano pós eventos respiratórios é maior. As pessoas fazem mais infarto nesse período pós-infecção respiratória do que as pessoas que não fazem infecção respiratória. Vamos falar um pouco, doutora Vanessa, do uso da máscara, porque se usou muito na pandemia, inclusive se desmistificou assim, algo que parecia muito estranho ver antes alguém de máscara na rua. Hoje a gente já até não estranha mais, porque vivemos um período em que todo mundo tinha que sair de máscara na rua. Mas claro, evidentemente, né, depois de que passou o período mais complexo da pandemia, e se de fato terminamos com o período da pandemia, as máscaras deixaram de ser obrigatórias e até, enfim, não é essa necessidade de usar. Ao mesmo tempo, não precisamos aposentar as máscaras, elas ainda são úteis e se recomenda que, se a pessoa tiver com sintomas gripais, mesmo sem saber se é uma alergia, se é uma gripe, por precaução, recomenda-se ainda a utilização da máscara? Sim, sim. A utilização da máscara é justamente para esses casos, né? Quando a gente tem sintomas respiratórios, a gente não tem um diagnóstico, né? Ou tem sintomas gripais mesmo, né? Se use a máscara, justamente para o paciente sintomático respiratório, mas também preventivamente, por exemplo, para pacientes que estão principalmente nesse período do ano, né? Pacientes que estão em tratamentos que podem baixar a imunidade, ou pacientes transplantados, pacientes em quimioterapia, né? Que vai fazer os períodos de maior baixa de imunidade, então se recomenda que eles usem, né, a máscara para proteção, porque enfim, os vírus eles estão circulando, né? Para uma pessoa que não tem nenhuma comorbidade ou nenhuma doença crônica mais grave, vai passar tranquilo, né? A pessoa pode ter um resfriado apenas, mas para quem tem doença já alguma doença mais grave, né? Essa paciente, se adquirir uma infecção respiratória, pode ter uma doença mais grave, né? Então, nesse caso, quem está sintomático respiratório, a orientação é que use a máscara, né? Se tem o diagnóstico de uma doença realmente, né? Influenza, Covid, enfim, alguma doença já que ele consiga identificar que seja uma doença de transmissão respiratória, que não seja apenas uma rinite, né? Então, que ele preferencialmente nem se exponha muito, que se isole por um período, pelo menos, né? Que, enfim, a gente tem as recomendações para cada doença. E que se precisar sair, né, ir ao médico, ir numa farmácia, ou ir no supermercado, por exemplo, evitar o máximo possível, mas se precisar, que use a máscara. Né? E até como gesto de, enfim, Sim, de empatia, que outras pessoas se contaminem também. Isso né? aí. E aí a pessoa tem um diagnóstico de gripe, não vai trabalhar, é essa a orientação, né? O ideal é que ela não vá trabalhar, né? Porque, enfim, ela nem vai, talvez, conseguir trabalhar, né? Com febre, dor no corpo, provavelmente ela nem vai conseguir. Então, o ideal, se a pessoa tem possibilidade de fazer um trabalho remoto e ela não estiver tão mal a ponto de não conseguir trabalhar, ela pode fazer um trabalho remoto. Se ela precisa estar presencialmente no trabalho, idealmente é que no período sintomático que ela não vá trabalhar, né? Então a gente recomenda que ela fique mais isolada, né? Para não transmitir para outros colegas, enfim, de trabalho que eventualmente podem fazer uma doença mais grave também, né? Isso com a pandemia também se desmistificou muito, né? E as pessoas, me parece, criaram um pouco mais de consciência com relação à importância de tentar se afastar um pouco se está gripado, até para não prejudicar outros colegas. E talvez no ambiente de trabalho isso deva ser incentivado. Eu acho que a gente estava conversando, né, Juliana? Se perdeu bastante. Eu acho que se voltou meio que o modus operandi de antes, assim. As pessoas estão muito relaxadas. Não tá... assim, acho que... Porque elas não testam, né? Isso. Então, a grande questão é a pessoa não fazer o diagnóstico. Ela tá ali espirrando, tá com o nariz correndo, tá com a dor no corpo, e ela não faz o teste para ver se ela tá com influenza ou não. E os testes são recomendados, sentiu os sintomas,
recomenda-se fazer o teste. Sim, E isso pode não, ser feito enfim. tanto numa unidade de saúde quanto num privado. E geralmente não no primeiro dia, ali em torno do terceiro dia de sintomas é o Terceiro dia. recomendado. Mas aí a né? pessoa pede para fazer um teste de Covid, de influenza, ou dos dois, ou o mesmo teste pode identificar? Como é que funcionam hoje os testes? Existem os testes rápidos hoje que são muito bem disseminados aí, né? Que Tanto tem nas nos farmácias tem nas também. farmácias, tem nos Mas aí laboratórios, compra um enfim, no posto de específico para saúde. Covid e para influenza ou para os dois? Existe, na Tem o verdade, kit, o o combo, né? kit, que já tem influenza, que é influenza A, B, Covid e vírus sincicial, sincicial respiratório também. que é um tem. outro vírus que também circula bastante em Isso. crianças aí, e que esse ano, por advento da vacinação do vírus sincicial, teve uma queda brusca, né, nos casos, que era um vírus que afetava muito crianças até 1 ano de Bebês. idade, que é a famosa vírus da bronquiolite, sim. né, que é a doença que É bota os verdade. bebezinhos no A hospital. vacinação A foi, essa vacinação vacinação foi muito é bem essa aceita. vacina para gestantes e para crianças até 1 ano, e também para idosos, porque a bronquiolite também dá pneumonia em idoso, né? Então, esses grupos que foram vacinados fizeram uma diferença muito grande nas emergências pediátricas esse Que ano, boa né? notícia, né? Isso é Importantíssimo isso. porque as pessoas ficaram um pouco de medo da vacina, né? A Vanessa, ocorreu todo aquele mito ali que a vacina da Covid tinha problemas, então muitas pessoas, sempre teve pessoas que não gostavam de se vacinar, que diziam que se vacinar adoeciam, né? A gente tem que estar sempre fazendo a catequese no consultório da importância da vacina e desses cuidados, né? Mas tivemos essa boa notícia da a bronquiolite, a incidência de infecção por bronquiolite esse inverno é a prova do quanto a vacina faz diferença. Porque os índices dessa vacinação foram muito altos. Muito altos. Foram importantíssimos. Então, é algo de celebrar aqui essa aceitação da vacina da bronquiolite e o quanto essa vacina foi útil para frear esses casos aí. Isso. E agora a gente tem disponível no SUS, né? Que é uma coisa muito que- boa, né? Porque é uma vacina que se consegue não só no privado, mas também na rede pública. E ele, só para complementar o que tu falaste da máscara, tem uma outra cuidado que a gente também relaxou muito, que é a higiene de mãos. Ah, é verdade. O álcool gel. O vírus, ele se dissemina pela gotícula da tosse. Então, a gente tosse, a gotícula pode ficar na superfície, seja na maçaneta, seja no teclado do caixa eletrônico, do computador, na mesa. Então, eu também me contamino botando a mão num ambiente contaminado e levando na boca, nariz, né, e olhos. Por isso, a máscara protege, porque ela é uma barreira, mas se eu higienizar minha mão com álcool gel, eu também estou me protegendo muito de adquirir infecções virais. E isso foi uma coisa muito usada na pandemia e que também está caindo em esquecimento. Caiu de moda. Né? Se perdeu. Então, assim, lavagem de mãos, aquela que a gente sempre falou com água e sabão, mas também dá para levar um álcool gel sempre junto. Sim. Que é mais fácil até, né? Claro, o que a gente recomenda, né? Um paciente que vai higienizar a mão, se a mão não tem nenhuma sujidade, o álcool gel, ele vai fazer a higiene de forma adequada, né? O álcool gel. Agora, se tem alguma sujidade, por exemplo, a criança pegou no chão, né? Pegou em algum lugar mais sujo, ou idoso, adulto, enfim, o ideal é sempre usar água e sabão, né? E limpar e higienizar todas as partes da mão, né? E também isso que a Juliana comentou, que a gente vê que antes a gente ia num restaurante, a gente tinha álcool em todas as mesas, agora a gente não tem mais, né? Então, vamos botar álcool de novo, pessoal. Então, assim, e não é só para infecções virais, né? Infecções bacterianas, todas as infecções, na verdade, né? Por que a gente diz, tem que lavar a mão antes de comer, tem que lavar a mão depois de ir no banheiro? É porque as infecções, elas transmitem por contato também. Né? Gente, eu tô olhando o nosso reloginho ali, já tá chegando em 1 hora de papo, que realmente não parece, porque a gente acabou tratando de tantos assuntos aqui e enfim, a gente acaba não notando o tempo passar. Mas a produção preparou um bate-bola aqui, um mitos e verdades pra gente fazer, que vai passar por algumas coisas que a gente já falou, mas pra gente fazer um fechamento aqui da nossa conversa. Mitos do inverno. Vamos lá, um bloco rápido aqui, então, de mitos e verdades com as nossas especialistas. Tomar friagem causa gripe? É aquilo que a gente comentou, né? Eu acho que se a gente não se proteger de forma adequada do frio, a gente vai ter as consequências para as vias respiratórias, e aí isso pode, eventualmente... Então, aquela recomendação da vovó de cuidar, de se agasalhar, tem sim, da mãe, tem sim algum sentido. Se proteger faz com que a via respiratória fique mais potente para se defender dos vírus e bactérias. Antibiótico trata a gripe? Não. Antibiótico na verdade, assim, os medicamentos que a gente usa para infecções se chamam antibióticos, entre aspas, mas o antibiótico comum que a gente usa normalmente é para infecções bacterianas, né? Eventualmente, para gripe, para infecção viral, a gente não usa antibiótico. Existem alguns antivirais, por exemplo, para gripe, dependendo da paciente, do risco que ele tem para desenvolver doença grave, a gente pode usar, por exemplo, o Tamiflu, né? Que é um antiviral, que é específico para influenza. Com toda a recomendação. Com toda a recomendação médica, enfim, né?
Mas, eventualmente, uma gripe pode evoluir para uma infecção bacteriana associada, uma sobreposição de infecção, Sim, né? aí já é outra. E daí, sim, Entra nesse como é diferente. momento, eventualmente, tu vai ter que usar um antibiótico, mas não para o quadro inicial gripal, tu não vai usar. No começo, muito difícil precisar, mas para quem tem doença crônica que faz uma infecção viral, às vezes a infecção viral abre uma porta para a infecção bacteriana. Certo. Então, pode sim, passou de uma semana, o quadro está arrastado, precisa complementar com antibiótico, mas nunca começar com antibiótico, porque às vezes o paciente fica frustrado, né? Já que é Que ele vem no antibiótico, né? médico assim, como eu saí só com paracetamol, né? E eu não ganhei o antibiótico se eu tô doente. Tem Então, muito isso, doutora Gil. O paciente muito. chegar já querendo antibiótico. Sim, porque o Dr. Google, ele é o médico mais acessível, né? Então as pessoas já chegam, às vezes, com a Com receita a receita pronta. pronta. Só é. querem a Só a prescrição, prescrição, né? né? E aí, só que assim, tem todas as complexidades do antibiótico, que por si só já dá um episódio pra gente falar aí sobre a banalização do E o antibiótico. uso excessivo de antibióticos tem muitos prejuízos para a comunidade. Isso, só, no todo, né? né? Não é Isso só não é para o só pro indivíduo, indivíduo. Isso aí. é para a comunidade. Vou fazer um outro sobre antibiótico aí, em outro Isso aí. momento. Vitamina C evita a gripe? Na verdade, entre aspas, é um mito, mas assim, se tu tem uma alimentação saudável, né, tu vai ter uma melhor imunidade, né, porque tu vai Sim. ter os nutrientes que tu precisa para desenvolver os teus anticorpos, né, as tuas células ficarem saudáveis, enfim. Mas o uso isolado da vitamina C, ela não tem nenhum estudo, nem nada que comprove que ela isoladamente Sim. vai prevenir uma Tem todo infecção. um contexto É. que pode Isso. ajudar a criar um ambiente que te ajude a se prevenir. Não adianta se entupir de vitamina C Isso. e achar que nunca vai pegar. Alguns estudos mostraram que talvez em atletas de alta performance, aquelas pessoas que fazem muita atividade física, teriam um benefício de usar a vitamina C regularmente para se prevenir. Mas não é uma garantia. Não adianta tomar vitamina C e não fazer vacina, por Isso. exemplo. Entendeu? Então, ou o asmático não usar sua bombinha e tomar sua vitamina C e achar que está tudo resolvido. Então, a vitamina, ela é como uma alimentação. A gente precisa ter todos os micronutrientes disponíveis. Se a gente tem uma alimentação ruim, que a gente não come verdura, não come fruta, né, usa muito ultraprocessado, muitas vezes a gente precisa de uma suplementação vitamínica. Mas aí é mais para complementar a alimentação saudável do que por si só que aquela Sim. vitamina faça Uma o poção milagre. mágica, Isso. não é Exatamente. isso. Tá, e nesses dias frios, que a gente está falando bem aí desse período de frio, usar um aquecedor a noite toda prejudica, ajuda ou não faz diferença? Eu acho que é aquela questão do ar, né? Se o ar fica muito ressecado com o aquecedor, isso vai prejudicar a via respiratória, né, Juliana? Então, assim, acho que a gente tem que ter uma certa umidade no ar, que a gente possa não resseque tanto a via aérea e que a gente mantenha a via aérea saudável, né? Então, usar o aquecedor também tem que cuidar também, né, com temperatura, ficar super aquecido, né? Então, tudo isso tem que cuidar quando você vai usar um aquecedor. Normalmente, você vai usar para aquecer o ambiente depois, né? O ideal seria tu desligar e aí tu já tá mais aquecido, tá embaixo do coberto, né? A temperatura é a grande questão, porque muitas vezes a pessoa vai, por exemplo, colocar, vou dar o exemplo do ar-condicionado que a gente regula, né, a temperatura. Vai lá, vai colocar o verão da praia dentro do inverno, dentro de casa, né, vai botar 24, 25 graus. Isso é péssimo, né? Por quê? Porque a gente está criando um ambiente muito quente, que também é um extremo, e que quando eu saio na rua a 10 graus, esse choque de temperatura também é muito ruim. Mas eu chego a botar perto do 30 às vezes. Pois é, mas não é bom. Não. Então, o que é o recomendado? Vamos deixar ali de 20, 22 graus, para não ter aquele frio, mas também eu não tô no verão. Sim, mas isso no modo aquecimento, no né? modo Porque, aquecimento, Mas assim, a noite toda tem a questão do ressecamento do ar, né? Que isso pode irritar as vias aéreas, mas o ar-condicionado o aquecedor, o ar-condicionado não faz mal para a saúde. Ele pode ter um benefício. O que a gente tem que cuidar é o excesso de temperatura. Certo. É tornar o ambiente quente demais e seco demais. Ou frio demais no verão, né, no caso também. Exato. O choque térmico é a grande questão. Eu tô a 30 graus na rua e eu coloco a 15 graus o ar-condicionado dentro de casa, é 15 graus que a minha via respiratória leva esse choque e sente, e aquele meu mecanismo todo de limpeza, ele fica meio que travado. Com os dois choques de extremos, tanto o calor para o frio quanto o frio para o calor. Então, o choque a questão é tentar deixar temperatura conforto, 20, 22 graus, aquece. O ideal é o que tem umidade, é a calefação, esse é o melhor, né? Sim, que é sim. muito mais difícil o acesso, porque são sistemas mais caros, mas esse traz um calor úmido, por exemplo. Sim. O sistema de calefação que a gente vê na serra, né? Sim. Que tem Ou nos aqueles hotéis. aquecedores a óleo
Tem alguns que também tem sistema, mas igual ele não traz a umidade, né? O que tem calefação que usa a água para o sistema de Sim. água aquecida ali para aquecer o Aquece ambiente, e não dá aquela secura toda. ele traz o calor um conforto. pouco com uma umidade mais confortável, né? E E mais de não uma hora, exagerar. mais de uma hora de papo aqui com as nossas especialistas para a gente entender um pouco aí de como enfrentar esse período de inverno, de frio, de dias gelados que já começaram a aparecer, mas que virão ainda, né? Ao longo durante todo o inverno. Cuidar da saúde não precisa ser algo complicado, mas tem que ser constante. E a gente reforçou aqui nesse papo algumas ideias gerais, mas que precisam ser repetidas, que é a vacinação, que é muita atenção aos sintomas, isso a gente falou bastante aqui durante essa conversa, e também a orientação profissional. Tudo isso faz muita diferença aí para enfrentar esse período gelado. Eu tenho um recado final ainda aqui, mas quero me despedir, agradecer muito a presença de vocês. Doutora Vanessa, obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Valeu, doutora Juliana também, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade. Acho que foi um papo muito útil aí para ajudar as pessoas a entenderem esse período. Dicas valiosíssimas. Eu tenho recados importantes aqui da Unimed Porto Alegre. Em casos de sintomas leves, as soluções digitais de atendimento da Unimed Porto Alegre, como o meu Médico Online e o Pronto Atendimento Digital, podem ajudar com orientação de forma prática e segura, sem a necessidade de um deslocamento imediato. Já em situações de sintomas graves, como a gente falou aqui, né, pode desenvolver uma falta de ar, uma febre persistente, uma piora importante do estado geral, aí sim você procure o atendimento presencial. E a Unimed Porto Alegre conta com o pronto atendimento de Canoas e com a unidade de atendimento pediátrico no Shopping Total, para apoiar você nos momentos em que o cuidado precisa ser imediato. Em algumas situações isso é muito importante, como a gente explicou em detalhes aqui no nosso bate-papo. Muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade.